Olá pessoal, vamos conversar agora sobre ondas eletromagnéticas. A gente já conversou muito aí sobre ondas mecânicas, né? Vimos todas as propriedades e muita coisa que se aprendeu lá. Vocês vão ver que vai ser útil, vai ser aplicado diretamente aqui também, ok? Bom, onda eletromagnética é analisada, né, originalmente a partir das equações de Maxwell, né? A gente vai mostrar aqui rapidamente que, partindo das equações de Maxwell, a gente vai encontrar uma equação de onda, que é o que nós vamos chamar de onda eletromagnética, solução de uma equação de onda obtida a partir das equações de Maxwell. Vamos lembrar aqui as equações de Maxwell na forma diferencial. Para simplificar, nós vamos escrever aqui as equações de Maxwell no vácuo, tá? Numa região onde não tem cargas e não tem correntes, ok? Então, começamos assim, né? Divergente do campo elétrico vai ser zero. Divergente do campo magnético também zero. Rotacional do campo elétrico menos derivada do campo magnético em relação ao tempo, né? Menos dB dt. E rotacional de B, μ0, ε0, derivada do campo elétrico em relação ao tempo, ok? Tá? Eu fiz J igual a zero e ρ igual a zero, né? Então, partindo dessa estrutura, a gente vai ver que vai surgir uma equação da onda eletromagnética. A identidade que a gente precisa para encontrar isso é uma identidade vetorial, que é a seguinte, ó. Rotacional do rotacional de um vetor qualquer é o gradiente do divergente desse vetor menos o laplaciano desse vetor, tá? Se você tiver em dúvida aqui, pausa o vídeo e vai dar uma pesquisada aí nessa propriedade, tá? Provavelmente ela já apareceu para você em algum outro momento, mas se você ainda não viu, pausa o vídeo, olha lá, fica tranquilo quanto a essa relação e retorna aqui para a gente continuar, ok? Bem, então agora a gente vai aplicar, por exemplo, para o campo elétrico. Rotacional do campo elétrico vai ser gradiente do divergente do campo elétrico menos laplaciano do campo elétrico, ok? Rotacional do campo elétrico vai ser divergente de E é zero, menos laplaciano do campo elétrico, ok? Continuando aqui do outro lado. Rotacional de E, vou usar essa terceira equação. Então vai ficar rotacional de quem? Do rotacional de E, que é menos dB dt. Igual, do outro lado lá, menos laplaciano do campo elétrico. E agora aqui uma propriedade. Rotacional envolve derivadas espaciais, e aqui eu tenho a derivada temporal, né? E as nossas funções aqui da física são sempre bem comportadas o suficiente, de modo que a gente pode comutar essas derivadas. Então, essa expressão aqui a gente vai reescrever assim, ó, menos derivada em relação ao tempo do rotacional de B. Ok? Menos laplaciano de E. Agora, rotacional de B, volto lá nas equações de Maxwell e vejo que rotacional de B é μ0, ε0, derivada do campo elétrico em relação ao tempo, ok? Aqui do outro lado, menos o laplaciano do campo elétrico. Então agora, aqui a gente tem o sinal de menos dos dois lados, podemos eliminar. μ0 e ε0 são constantes, então pode passar aqui para o lado de fora da derivada. Então nós vamos ficar com μ0 e ε0, derivada temporal da derivada temporal. Então, derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo, igual Laplaciano do campo elétrico. E pronto, chegamos aqui numa equação
que é uma equação da onda, laplaciano da perturbação, igual a uma constante multiplicando a derivada segunda da perturbação em relação ao tempo. Né? A perturbação, no caso, é o campo elétrico. E como a gente viu nos casos anteriores, essa quantidade que multiplica a derivada segunda em relação ao tempo, né? Ela é, vamos lembrar, é assim, né? Derivada segunda de xi em relação ao tempo, 1 sobre v quadrado, onde v é a velocidade da onda, igual a laplaciano da perturbação. Essa aqui, equação da onda tradicional, a gente vê que ela se reproduziu aqui para o campo elétrico. De modo que, então, esse μ0 ε0, ele é o inverso do quadrado da velocidade dessa onda. A gente costuma chamar isso de C, né? Que vai ser a velocidade das ondas eletromagnéticas, que é a velocidade da luz, em última instância, né? Então, daqui a gente obtém C igual 1 sobre raiz de μ0 ε0. Se você substituir os valores conhecidos aqui de μ0 e ε0, você vai ver que isso vai dar o nosso tradicional 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então está aqui rapidamente mostrado que a partir das equações de Maxwell a gente consegue armar uma equação da onda para o campo elétrico e essa onda se move com a velocidade da luz. Em paralelo, né, a gente pode fazer o mesmo desenvolvimento com o campo magnético. Né? Aqui eu comecei com o rotacional do campo elétrico, mas se eu começar com rotacional do campo magnético, eu vou conseguir obter uma equação idêntica a essa, só que no lugar do campo elétrico vai aparecer o campo magnético, seguindo o mesmo procedimento de substituição das equações de Maxwell. Então vai ficar um μ0 ε0, derivada segunda de B em relação ao tempo, igual ao laplaciano de B. Então você vê que a gente tem aqui uma onda para o campo elétrico, tem aqui uma onda para o campo magnético. Essas ondas seriam independentes? A resposta é não, porque veja que para chegar nessa equação a gente teve que passar por essas equações que envolviam os campos correlacionados. De modo que para ver uma onda com campo elétrico, necessariamente tem que haver também uma onda de campo magnético, e é por isso que a gente chama essa onda de onda eletromagnética. O campo elétrico e o campo magnético aparecem sempre simultaneamente nessas ondas. Ok?